Boa tarde. Boa tarde. Opa, acordaram? Que bom, que bom. Pessoal, a entidade democraticamente tem agido e continuará agindo dessa forma. Como nós cedemos espaço aos deputados que compareceram hoje de manhã, aqui nós vamos ceder 2 minutinhos para o deputado Dirceu Dresch para que faça o seu pronunciamento. Deputado, o senhor tem 2 minutos, por favor. Boa tarde. Quero cumprimentar a cada um de vocês. O pessoal pediu que eu era para cantar uma música, mas isso foi ontem à noite, não é hoje, né? Hoje falar sobre os desafios que nós temos pela frente esse ano, uma grande caminhada aí para avançar no processo de participação política. Nós vivemos um momento extremamente delicado, com, claro, uma visão clara de destruir esses espaços onde a sociedade pode ainda eleger os seus representantes, né? O voto representativo e a democracia, chamada democracia representativa. Nós temos que, com certeza, eu sou um desses que defendo muito, de que a política sim precisa ser valorizada, a política sim precisa ser respeitada, né? E claro, tem todos os interesses por trás deste movimento, que querem mandar no Brasil sem ter voto, né? Querem mandar no país sem ter voto, que é principalmente, infelizmente, hoje os setores do judiciário, os setores do grande capital nacional e internacional. E eu sou um dos que defendo muito esta representação de vocês que estão no dia a dia próximo, representando a sociedade, nos municípios, nas câmaras de vereadores, nós que estamos aqui, né? Muitas vezes se prega que político não trabalha, né? Vocês sabem como é que é nos finais de semana, onde a gente está, vocês, nós, eu ando muito pelo interior, pelos pequenos municípios, o vereador está lá na festa, está lá no jogo de bola, está lá nos eventos, né? E aqui não é diferente, né? Quem preza o voto, quem valoriza a sociedade sempre está presente no meio dela. Então esta questão que estão pregando por aí, essa construção que estão fazendo de destruição da política, nós precisamos reagir frente a isso. A gente precisa, em vez de regredir, nós precisamos avançar no processo da participação da sociedade, né, na democratização dos espaços, né, coletivos que a gente vem construindo. Então estamos aí com muita energia, com muita força para continuar ajudando o nosso Estado, ajudando o nosso país. Novos desafios, novas caminhadas. Então um grande abraço a vocês, parabéns pelo encontro, parabéns pela UVESC, 45, eu estava olhando ontem a placa, 45 anos, comemoramos ontem então à noite, um coquetel, cumprimentar o presidente aqui, o coordenador aqui da UVESC e a todos vocês pela participação. É importante participar dos debates, se aperfeiçoar, conhecer. Às vezes as pessoas, mas vou perder um dia, vou para lá. Não. Nós também temos que investir no nosso conhecimento, para justamente a gente poder fazer um trabalho, prestar um serviço melhor ainda à sociedade. Então o conhecimento é nosso. Eu sempre falo, eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade dentro de uma universidade, um curso superior, mas a minha grande faculdade foi a faculdade da vida, do aprendizado, dos cursos como vocês estão fazendo aqui, para contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país. Um grande abraço. Bom encontro para vocês, saúde, paz, que Deus ilumine a todos vocês. Obrigado. Agradecendo as palavras do deputado Dirceu Dresch, vamos então dar início ao segundo dia de trabalhos do Seminário Estadual de Vereadores 2018 da UVESC, 45 anos. Para a próxima palestra, vamos chamar o vereador para mediar essa palestra, vereador que faz parte da diretoria da UVESC de Chapecó, Kleber Secom.
chamamos agora o palestrante, diretor da DMU, Moisés Hagen. Moisés Hagen vai fazer uma apresentação da proposta inicial do SIG, Sistema de Gestão Integrada, em substituição ao atual sistema e-Esfinge. Com a palavra, então, o mediador, vereador Kleber Secom. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, uma satisfação mediar a mesa junto com o nosso palestrante Moisés. Na outra oportunidade também tive essa oportunidade. Eu sei que ele gosta de fazer a palestra lá de baixo, né? Mas é uma honra você estar participando junto do Tribunal de Contas, a parceria da UVESC, e você que representa aí um departamento tão importante junto aos municípios, fazer essa mesa. Então fica à vontade, Moisés, bem-vindo, e a UVESC agradece essa parceria mais uma vez. Oi, agora deu. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar de novo com vocês aqui nos eventos da UVESC, sempre tão agradáveis, sempre tão interessantes, que a gente sempre interage e sai daqui sempre revigorado. Pelo menos é como eu me sinto quando eu estou com vocês. E para não fugir à regra, eu vou descer de novo, porque eu gosto de estar pertinho de vocês aí, para a gente olhar bem no olho um do outro. Prezados, o que eu vou apresentar para vocês hoje, tive essa honra da incumbência de, em nome do Tribunal de Contas de Santa Catarina, apresentar para vocês em primeira mão, que nós teremos uma apresentação ainda na semana que vem, que é para os municípios, os prefeitos, o pessoal, diríamos assim, os principais... os usuários de maior demanda desse projeto, que são principalmente as prefeituras, mas o projeto se estende também às câmaras. Necessariamente, as câmaras devem, para que isso vingue, para que a gente consiga implementar esse projeto, as câmaras necessariamente serão agregadas, elas devem ser inseridas dentro desse projeto que nós estamos apresentando hoje. E confesso a vocês que é com muita satisfação mesmo, pelo desafio que foi nós chegarmos até esse momento, diante de um projeto, sem dúvida alguma, extremamente audacioso, não só a nível de Estado, mas a nível de Brasil e seguramente a nível mundial, o que nós estamos propondo através do projeto que será aqui apresentado. E o porquê que nós tivemos essa iniciativa, o porquê de tanta ousadia, o porquê de tanta necessidade de uma mudança tão drástica. Isso foi fruto, no primeiro momento, e depois eu vou detalhar mais um pouco, das queixas que nós recebíamos diretamente dos jurisdicionados. Os prefeitos, contadores, controladores, presidentes de Câmara, que sentiam e continuam sentindo extrema dificuldade com o modelo de informática atualmente proposto. Tanto um modelo proposto pelo mercado, guarnecido por empresas que desempenham a contento o trabalho que elas se propõem a fazer, que é fornecer os sistemas locados aos municípios, porém num modelo que, para aquilo que nós experimentamos em relação ao mercado, em relação a outras soluções que a gente vê, por exemplo, de você utilizar o sistema bancário pelo seu telefone, de você conseguir vários dados pelo seu telefone, o modelo que nós adotamos, ele é significativamente, eu poderia dizer, na nossa avaliação, ultrapassado.
Mas o pior deles ainda não é, dos modelos não é aquele que o mercado oferece que atende diretamente à prefeitura. A coisa se agrava significativamente quando os dados que são alimentados nos sistemas que estão na prefeitura, na Câmara, em cada secretaria, em fundação, autarquia dos municípios, quando eles são alimentados e eles têm que ser mandados para o Tribunal de Contas, aí o caos está estabelecido. É rede que está inoperante, é sistema fora do ar, é certificado digital que não é alimentado. Diante disso, né, e posso afirmar para vocês que como vocês sabem, a maioria, eu me tornei diretor da DMU em julho de 2016, e eu confesso a vocês que nos primeiros meses que eu estava lá, eu creio que de 7 entre 10 telefonemas à época era para tratar de problema do esfinge. Algo simplesmente absurdo. Ou seja, nós tínhamos que mudar. E o resultado dessa mudança e a confirmação daquilo que nós sentíamos está diagnosticado, está apresentado nessa apresentação, naquilo que eu vou narrar para vocês, com a animação que eu vou apresentar agora. Primeira coisa, qual é a ideia inicial? Qual é a dificuldade que gera toda essa demanda que nós temos aqui? Os dados que os municípios precisam mandar bimestralmente ao Tribunal de Contas são dados, como eu já falei, extraídos do sistema de contabilidade e remetidos. Imaginem como se fosse uma grande declaração de imposto de renda, só que com volume de dados completo, da movimentação contábil, orçamentária, financeira, atos de pessoal e compras dos municípios, das prefeituras, das câmaras, que são remetidos ao Tribunal de Contas. Poucas pessoas têm acesso e nós mesmos temos dificuldades pelo modelo atual de manusear, não manusear, mas trabalharmos os dados que são remetidos por falta de padronização. E nós temos convicção, é uma das razões principais pelas quais nós propomos isso, que nem sempre o que efetivamente está lá nas máquinas das prefeituras e das câmaras é efetivamente o que nós recebemos. Nós não estamos querendo dizer que há fraude no sentido de burlar, mas existe uma decodificação que no município recebe um código que eventualmente não é o padrão estabelecido para recebimento do esfinge, que acontece o famoso D para, eu digo que o A aqui é o equivalente ao B para cá, que muitas vezes é distorcido e o que acontece, nós não recebemos exatamente o que está lá no município. Então nós precisávamos partir para um modelo mais confiável e aberto, que nos possibilitasse acessar o dado original no tempo mais rápido possível, de preferência eliminando o trabalho do município em fazer o envio. Esse era o nosso grande desafio, de um modelo atual extremamente fechado para um modelo novo, mais aberto, coletando os dados de forma estruturada, confiável e em tempo real. Contador da prefeitura, o pessoal que opera recursos humanos, cadastrou um servidor novo, deu um enter no cadastro, se tiver algum problema que eventualmente essa pessoa já tenha um vínculo empregatício em outro local, ou a carga horária dele seja incompatível com outro vínculo que ele tenha na própria prefeitura, vocês saberão imediatamente. Nós saberemos imediatamente. Ou seja, vamos matar na origem. Certo? Ou alguma outra irregularidade, o cadastramento de uma gratificação indevida, que não há base legal para isso. Eventualmente, vocês poderão até prosseguir com aquilo, desde que justifiquem posteriormente, ninguém vai impedir de fazer, porque isso pode ser eventualmente justificado depois. Só vocês já saberão, e nós também, que ali há alguma coisa que não está não está completamente correta naquele momento, há uma inconsistência. Qual é o grande objetivo desse modelo? Modernizar e automatizar o modelo atualmente existente. Nós não temos dúvida que o modelo que nós estamos usando atualmente está pelo menos 10 anos vencido. É impossível que, diante de toda a tecnologia que nós temos atualmente, nós tenhamos que ficar nessa velha briga de remessa de esfinge.
Apenas para vocês terem uma ideia, eu sei que talvez vocês já tenham experimentado isso, eu experimento com frequência. Essa semana eu estava procurando, na internet aberta, uma televisão nova. Não entrei no Facebook para procurar televisão, mas se eu abrir o meu Facebook agora para vocês, todas as televisões daquela marca que eu estou procurando estão automaticamente sendo ofertadas para mim. Isso é um algoritmo que faz. Ou seja, se a tecnologia nos permite isso, não faz mais sentido nós ficarmos brigando tanto para remeter esfinge. Isso tem que ser automático, já há tecnologia para isso. Acompanhamento em tempo real. Hoje, no modelo que está, as remessas dos municípios são bimestrais. Simplesmente, quando termina um bimestre, vamos supor que terminou o bimestre de junho, até o final de julho era o prazo para os municípios enviarem, o prazo regular. Tem uns que não enviaram ainda, eu diria para vocês, muitos ainda não enviaram o terceiro bimestre. Era o prazo regular para o envio da remessa do terceiro bimestre. Portanto, quando nós recebemos as remessas no prazo, a informação mais nova tem 30 dias e a mais antiga 90. Como é que nós vamos conseguir trabalhar concomitantemente ou fazer alguma coisa imediata, impedir que alguma coisa, ou alertar até, que muitas vezes é involuntário e nós não temos a mínima dúvida que na maioria das vezes que alguma coisa que esteja sendo comprada ou algum ato praticado pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, porque vai abranger as câmaras também, seja irregular. Que nós não tenhamos que depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, em virtude de uma denúncia, ir lá e identificar uma coisa que se o presidente da Câmara soubesse prontamente que era irregular, já teria corrigido de imediato. Hoje nós não temos a menor condição de fazer isso. E é o que nós queremos fazer. Evitar de surpresinhas no futuro. Daqui a pouco o vereador já é prefeito, ou é deputado estadual, e ainda está respondendo representação lá do tempo que era vereador. Oferecer mais segurança jurídica, inclusive, aos senhores. Acabar com o envio de dados ao esfinge e aos outros órgãos. Pelo modelo que nós estamos propondo, daqui a pouco vai ficar mais claro, simplesmente elimina a remessa. Nós já vamos beber direto no programa original, na base de dados originária, sem intermediário e sem defasagem de tempo. Atuar de forma proativa de nossa parte, ou seja, não depender apenas de denúncias e representações ou procurar assuntos que encaixem na nossa agenda para que nós possamos fazer auditorias nos municípios. Nós queremos sim usar inteligência artificial como aquela que está me sugerindo comprar alguns televisores. Agora eu precisava arrumar um algoritmo que dissesse que eu já comprei, para eles eliminarem aquelas anúncios no meu Facebook, diz assim, eu já comprei, pode eliminar tudo, me oferece outra coisa agora, porque a minha já está comprada e está paga. Usar essa mesma tecnologia para varrer notas fiscais, para varrer admissão de pessoal, para varrer aquisições de toda a ordem, para poder validar e nós chegarmos ao final de cada mandato de vereador, de prefeito, de presidente de Câmara, e ele sair com a razoável segurança de que está com as suas contas com uma boa margem de acerto em ordem e que nós também tenhamos essa certeza, porque hoje todos nós somos reféns da insegurança, porque pelo modelo atualmente aplicado, nós não conseguimos ter essa certeza. E uma outra coisa que ainda a nossa expectativa nos assinala que nós teremos uma redução significativa de custos. E como é que isso tudo se desenrola? Da seguinte forma, como é que funciona? O que nos motivou a mudança? Primeiro, nós tínhamos uma série de sentimentos e o nosso telefone que não parava de nos incomodar e os e-mails também. Tínhamos esse sentimento, o nosso diretor-geral de controle, me perdoem, eu já era para ter anunciado na chegada e no início, e acabei me esquecendo, Carlos Tramontim, diretor-geral de controle, meu chefe, tá? E o Leocádio Giacomello, que é assessor da presidência. O Tramontim é pessoa que liderou e encampou essa ideia desde o início, eu entrei depois, portanto, não associem essa ideia à minha presença, eu entrei depois, mas sou completamente convicto dela. O mentor disso é o Carlos Tramontim, que merece todo o mérito por esse trabalho. Estamos em conjunto
o Leocádio e outra equipe lá do tribunal desenvolvendo esse processo desde o ano passado. Além das reclamações que nós tínhamos e do acumulado de e-mails que eu fui guardando, nós sentimos a necessidade de, por exemplo, ir a campo e fazer pesquisas com os municípios para saber se aquele nosso sentimento de fato se confirmava com uma pesquisa real junto aos municípios. E aí nós descobrimos o seguinte, que primeira coisa, quando nós resolvemos propor esse projeto em nuvem, uma das primeiras coisas que nos foi questionado, porque para trabalhar em nuvem é o seguinte, o programa não fica na prefeitura, para vocês entenderem. O programa fica num servidor que possivelmente não é nem no Tribunal de Contas, em rede, na internet, num determinado local armazenado, e pela internet o município vai acessar esses programas e alimentar as informações. E nós também vamos acessar e ler via internet. Não fica nem instalado na nossa máquina e nem na de vocês. Mesmo modelo comparando do Netflix, para quem eventualmente usa Netflix, ou como acessar o programa do banco pelo telefone. A lógica é a mesma, mesmíssima. Só no telefone você baixa um aplicativo que eventualmente é um caminhozinho, vamos dizer assim, é um atalho para validar o teu acesso. Mas quando você acessa por computador, você acessa diretamente o programa do banco. A lógica é a mesma. Primeira coisa que disseram, olha, os municípios não vão ter internet em qualidade para poder acessar esse programa. A pesquisa nos disse que não, que isso não é verdade, que eles têm. 97% dos municípios consideram a internet boa ou satisfatória às necessidades das prefeituras. 39% dos municípios possuem menos de 5 sistemas rodando nas prefeituras. E vocês vão ver que a nossa proposta vai abranger quase tudo isso. 42% dos municípios dos que responderam possuem entre 5 e 10 sistemas, 19% mais de 10 sistemas. E aí vem as informações que mais nos chocam. Apenas 11% dos municípios estão satisfeitos com os atuais sistemas que estão instalados na prefeitura, aqueles oferecidos pelo mercado, as empresas que fornecem o sistema de contabilidade. Então, dos municípios atualmente, apenas 11% dizem, não, para mim está ótimo assim, não precisa mudar. Ou seja, nós temos 89% que quer mudança, não está satisfeito com o que essas empresas oferecem. E aí, o dado que mais nos choca é aquele que fala de nós mesmos. O nosso esfinge, apenas 1% dos jurisdicionados disse estar satisfeito com o nosso sistema esfinge. Portanto, se nós fôssemos uma empresa que oferecesse serviço ao mercado, nós já teríamos falido há muito tempo. Certo? 1% de satisfação, não dá. 51% possuem dificuldades de suporte técnico quando ligam para o Tribunal de Contas, o nosso famoso helpdesk, cuja simpatia das moças é conhecida muito dos senhores. E também há dificuldade do próprio atendimento da DMU, que a gente tem se esforçado para melhorar, mas ainda não chegou ao nível adequado. Ou seja, nós temos problemas sérios internos nossos também. 52% reclamaram da falta de integração entre sistemas das prefeituras com o Tribunal de Contas, que é justamente isso que a gente quer fazer. Ou seja, que eventualmente não tivesse essa necessidade de fazer a remessa, que quando o dado fosse alimentado lá no município, essa informação já estivesse automaticamente disponibilizada para o Tribunal de Contas, para não ter todo aquele problema da remessa periódica, com todos os problemas técnicos envolvidos com essa situação. 58%, em virtude dessa falta de integração, indicaram ter dificuldades técnicas do envio bimestral das informações ao Tribunal de Contas. Problemas esses que nós já conhecemos de longa data. Sistema que, o nosso esfinge, que sai do ar lá pelas 8, 9 horas da noite e só volta no outro dia, no início da tarde. A queda na conexão
de dados da prefeitura durante o envio, que faz com que o que já foi parcialmente enviado tenha que ser integralmente resgatado e começar tudo de novo. Eu sei que para as câmaras, que a maioria tem pequeno movimento, isso não é muito expressivo, mas para as prefeituras isso é simplesmente o caos, principalmente as maiores. Maiores, médio porte para cima. E 75% dos jurisdicionados responderam que eles precisam refazer, tem retrabalho, cada vez que tentam fazer alguma remessa. Ou porque a conexão caiu no meio do caminho e precisa tentar enviar de novo, ou porque bateu numa regra de consistência, ou porque o certificado deu algum problema, uma pane no meio do caminho e não deu certo, precisa recomeçar e fazer tudo de novo. Ou seja, fica claro para nós que o modelo atual está caduco. Como é que funciona? E para vocês entenderem como é que funciona aquilo que a gente chama, tecnicamente, arquitetura atual. Como é que é o desenho do modelo atual, esse do qual nós estamos falando, que não está nos atendendo a contento. Primeira coisa, os sistemas atualmente, em sua maioria, utilizados, sistemas, por exemplo, de contabilidade, instalados lá na Câmara, ou o sistema de recursos humanos da Câmara, o sistema que roda a folha. O tributário não é o caso, porque a Câmara não tem tributário, mas o tributário rodado pela Prefeitura e o portal de transparência da Prefeitura, eles são sistemas de propriedade de empresas privadas que locam essas licenças e instalam esses sistemas no computador da Prefeitura ou da Câmara. Ele não está em nuvem, ele está na máquina da Prefeitura. Tirou ela da rede, simplesmente isolou do mundo. Ela está só ali. Se der algum problema naquele computador e não tem a backup, simplesmente queimou tudo. Se pegar o computador e jogar no rio, quando eventualmente acontece uma transição de mandato, os dados vão todos juntos. A gente não sabe o que acontece, mas corre o risco de se acontecer um dia. O que acontece? Então, o modelo funciona dessa forma. As empresas de TI locam para as câmaras e prefeituras e o sistema está instalado lá. Não é em nuvem, ele não está num servidor que armazena isso de forma segura e num espaço, num local, num servidor de rede, de mercado, que guarde essas informações de forma fidedigna e que a gente possa facilmente acessar por outro caminho. São sistemas heterogêneos. Mais ou menos o seguinte, para vocês entendam. Acontece com frequência de o sistema de contabilidade ser fornecido por uma empresa, o sistema de folha por outra e o sistema tributário da prefeitura por uma outra empresa. E nem sempre, eu diria para vocês, a maioria das vezes eles nem conversam direito entre si. Não há padrão. Aí começa a gerar dificuldade. Ou o sistema de contabilidade da prefeitura é um e o sistema de contabilidade da prefeitura da Câmara é outro. Não há heterogeneidade, não há padrão. E aí, quando a gente passa a analisar todos os municípios em conjunto, o padrão, então, foi para o espaço. Esse modelo exige que pessoas parem exclusivamente para tentar fazer a remessa de dados ao Tribunal de Contas. Ou seja, além de fazer toda a alimentação desses sistemas, as pessoas param e dedicam, às vezes, uma semana, 10 dias, 15 dias, dependendo do município, só para fazer a remessa. Portanto, há o custo também das pessoas envolvidas no processo. Esses dados vêm de forma desestruturada, porque eles não têm padrão. Isso não nos possibilita fazer uma análise adequada deles. São enviados para o TCE com todas as limitações que a gente já discorreu aqui, via Esfinge, web e baixíssima automação desse modelo. Qual é o modelo que nós estamos propondo? A nova arquitetura. A nova arquitetura 100% em nuvem, ou seja, basta que o município tenha conexão à internet para acessar esses dados. Ele não é mais necessário ter aquele equipamento de servidor em capacidade tão grande para armazenar todos os dados, porque eles estarão em nuvem. E o que nós propomos, as soluções, os programas que nós encontramos para substituir os que atualmente funcionam nas prefeituras e câmaras, são esses 4 aqui.
o SIGEF, Sistema Integrado de Gestão Fiscal, que é desenvolvido é propriedade do Estado de Santa Catarina, é considerado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, como o melhor sistema do Brasil, pelo BID, simplesmente pelo BID, não é por nós mesmos, é o BID que considera assim. Já está sendo utilizado por outros estados, inclusive pela Prefeitura Municipal de Salvador, há mais de 3 anos. Ou seja, ele já funciona plenamente em município. SIGEF, o SIG-RH, que é um sistema de pessoal de ponta também propriedade do Estado de Santa Catarina. Ele não é sistema particular, são sistemas de entes públicos, propriedade pública. O ATF, que é o Sistema de Administração Tributária e Financeira do Estado da Paraíba, que é considerado um dos melhores do Brasil, também cedido gratuitamente ao Tribunal de Contas de Santa Catarina para ser utilizado pelos municípios. E, por último, aquele também que é avaliado, que precisávamos o pacote completo, porque os municípios também têm a transparência, tanto a Câmara como a Prefeitura, um sistema do portal de transparência para termos um portal de transparência único, ligado a todo esse conjunto, que é o portal de transparência do Estado de Santa Catarina, que também é considerado um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Simplesmente isso. A maioria das soluções são nossas e são caseiras, são consideradas referências no Brasil, por que não usá-las? E outra, sem custo. Isso está sendo entregue de graça para o Tribunal de Contas de Santa Catarina e para que ele prepare isso e disponibilize aos 295 municípios do Estado. Soluções, todos os programas de última geração, todos eles de última geração, com alta integrabilidade com qualquer outro sistema, mesmo que não sejam desses aqui. 100% em nuvem, atuando em tempo real, portanto, as pessoas, os servidores acessam, o pessoal da prefeitura acessa, trabalha nesses sistemas, e ele, simplesmente, e nós teremos acesso em tempo real aos dados. Tempo real aos dados. 100% em nuvem, com os dados armazenados num sistema de data center, com uma alta tecnologia, certo? Para vocês terem ideia, o que é o data center? Imagine o seguinte, talvez nas câmaras de maior porte, ou principalmente nas prefeituras de maior porte, existe aquela estrutura de informática onde fica o servidor da prefeitura. O servidor que eu falo é o equipamento de informática que armazena os dados da prefeitura, que se faz o backup, onde estão instalados os sistemas. O que acontece? Periodicamente, aquele equipamento tem que ser trocado, porque ele tem discos de armazenamento de dados que com o tempo vão ficando cheios. E o equipamento também vai ficando antigo e ultrapassado. Então, se o prefeito vai fazer uma licitação, ou o presidente da Câmara vai fazer uma licitação para comprar um equipamento, ele nunca, é recomendável que nunca compre para atender exclusivamente o que ele está usando no momento. Porque ele vai ter que ter uma margem, até para quando ele tiver que licitar de novo, ter tempo para licitar e não ficar sem espaço físico para armazenar as informações. Portanto, sempre que se compra um equipamento desse e se mantém na prefeitura, você paga por um bom tempo uma capacidade ociosa, porque você compra mais do que você precisa, por questão de segurança. Por esse modelo, nós vamos pagar exclusivamente pela capacidade de armazenagem que a gente estiver utilizando naquele momento. Nós não vamos pagar capacidade ociosa. Eu vou usar tantos terabytes, 10 terabytes, eu vou pagar por 10 terabytes. Se eu usar 11, eu vou pagar por 11, e assim vamos progredindo, certo? Nós não vamos pagar por capacidade ociosa. Outro detalhe, não precisarão mais as prefeituras e as câmaras ter equipamentos tão robustos para armazenar dados, porque os dados estarão em nuvem. O que vai trabalhar é o teu terminal lá para acessar a internet e alimentar os dados. Portanto, toda aquela estrutura ampliada, equipamentos grandes para armazenar os dados, não que serão eliminados,
porque existem outros sistemas, principalmente na prefeitura, para administrar outros módulos, por exemplo, a administração da parte da saúde, sistemas próprios para a educação, né? Eventualmente um controle de estoque que ainda não está agregado ao nosso modelo, mas que futuramente virá, ou eventualmente patrimônio, que ainda haverá necessidade de ser mantido na prefeitura ou mantido na Câmara, certo? Mas a necessidade de manter os equipamentos num porte e com a renovação tão frequente quanto a atual, cai drasticamente. É uma das outras grandes vantagens, e isso nós não temos como mensurar em termos financeiros, mas sem dúvida alguma será um impacto muito expressivo. Data Center e Data Warehouse. O warehouse é o seguinte: o Data Center é onde nós alimentamos, onde o município está trabalhando e os dados estão caindo. E o Data Warehouse é onde é um outro servidor que vai, ao mesmo tempo, ler aquelas informações que estão sendo alimentadas e vai processá-las, vai fazer toda a crítica, não só para nós, como para os próprios municípios, como nós vamos mostrar na sequência. Esses 4 sistemas vão alimentar o portal de transparência único. Portal de transparência único, então, para acessar, pelo nosso modelo, para acessar qualquer dado de transparência de um município do Estado, basta acessar qualquer cidadão o portal único, vai lá na chave seletora ou no mapa, seleciona o município e estará tudo padronizado. Desde Santiago do Sul até Joinville, de Abdon Batista a Orteia, todos estarão no mesmo padrão. Eliminará de forma expressiva aquelas ofícios do Ministério Público perguntando por que aquela informação estava, por que aquela não estava. Ou todos estão no padrão, ou todos estão fora. Certo? Porque está todo mundo no mesmo padrão. Certo? Já começa a eliminar um bocado de incomodação. E um outro detalhe: todas essas informações alimentadas pelos municípios, pelas prefeituras, pelas câmaras, que virão e serão processadas, elas se tornarão imediatamente disponíveis para qualquer cidadão, para a prefeitura, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, indicadores de gestão. Indicadores de toda a ordem. Por exemplo, nós... vou detalhar um pouquinho mais na sequência. Dentro do nosso projeto, atualmente, como no estado em que ele se encontra, nós temos a expectativa de entregar imediatamente 200 indicadores de gestão para todos os municípios do estado, onde será possível, por exemplo, dentro da nossa projeção, um prefeito, um vereador, pelo seu smartphone, acompanhar nesse momento qual é o índice de pessoal da prefeitura. Como é que está a execução orçamentária? Instantaneamente. Ou, no máximo, D+1, um movimento acumulado de ontem. Portanto, senhores, não ficarão mais reféns de solicitar à prefeitura que encaminhe informações via ofício ou de uma deliberação da mesa da Câmara pedindo isso, encaminhando a informação, esperando mais 10, 15 dias para que sejam informados, na mão dos senhores e das senhoras. Segurança de alto nível. Segurança de alto nível. Ninguém pode... Isso é uma questão de Estado. Depois eu respondo as perguntinhas para a gente não... Tá? Segurança de alto nível. Disponível na mão dos senhores e das senhoras. Ou seja, você vai poder monitorar o seu município pelo seu telefone. E um outro detalhe, mas como é que vocês vão dar suporte para isso tudo, Moisés? O suporte de vocês é horrível, eu concordo. Eu também não gosto quando eu ligo para lá. Projeção de termos aproximadamente 100 pessoas para os principais módulos, que são os 3 principais, o de contabilidade com orçamento, recursos humanos e o tributário. Primeiro e segundo nível, com prazo de horas para resolver a questão. Profissional, dando suporte completo a
tudo isso, funcionando por ligação telefônica, por internet, abrindo chamados, cronometrado para atender em prazo de horas, alguns chamados. 100% em nuvem, das 7 às 7, das 7 às 19, tá certo? Porque a gente sabe que não é só que vocês trabalham de manhã e de tarde, não é só o Tribunal de Contas que preponderantemente trabalha só à tarde. O diretor da ADEMIL está lá cedo, mas não são todos que estão lá. E a grande diferença, assim, um dos grandes benefícios, como eu já lhes falei, que nós pretendemos oferecer aos municípios, aos prefeitos, ao pessoal das câmaras. Mais de 200 indicadores automatizados e outros ainda a serem construídos, indicadores de gestão, disponíveis às prefeituras e às câmaras, em tempo real ou no máximo D+1, usando tanto os dados do município como eventualmente dados de base do governo federal, do IBGE, dados de Bolsa Família, de diversas fontes diferentes, que o próprio município poderá, terá todo o mapa da sua situação, né, tanto da sua execução orçamentária, como dos principais indicadores de gestão. O município vai poder ter à mão todas as suas informações. Lógico, o Tribunal de Contas vai ver todo mundo, mas cada município se verá individualmente, né? O que permitirá, se bem entendido, e nós vamos nos esforçar, inclusive, teremos que prestar treinamento aos gestores para que eles consigam tirar proveito desses indicadores, inclusive ao pessoal das câmaras, para ensinar como usar e como interpretar. Uma total independência da gestão municipal, que é o que hoje não existe. E o porquê não existe, inclusive, foi fruto de uma conversa nossa, uma pessoa de fora com quem nós conversamos ontem, deixou muito claro. Todos os fortes investimentos em tecnologia da informação hoje feitos pelos municípios estão centrados em cumprir com as formalidades mínimas, é fazer a atividade meio. Contabilidade para município é atividade meio. Administrar seu próprio pessoal é atividade meio. Conseguir fazer a cobrança de IPTU é atividade meio. O que é atividade fim? É prestar saúde, é prestar educação. Nós gastamos fortunas com a atividade meio e o nível de tecnologia para administrar, para planejar a atividade fim é deste tamanho. O que é que nós pretendemos fazer? Enxugar o custo e simplificar a atividade meio para possibilitar que os grandes investimentos sejam feitos para gerenciar a saúde, gerenciar a educação, que nós não temos. Nós estamos governando às cegas. Esse é o fato. E aqui, apenas a título exemplificativo, nós trouxemos um vídeo de uma solução que já está sendo usada. Eu estive com o meu chefe diretor-geral lá na Prefeitura de São Paulo faz umas 3 semanas. O que a Prefeitura de São Paulo já vem adotando de indicadores de gestão, que é a solução que nós pretendemos agregar ao semelhante, no mesmo equivalente a esta que nós pretendemos agregar ao nosso projeto. Espero que o som esteja... Você já ouviu falar no conceito de cidades inteligentes? Muitos estudos e testes pelo mundo comprovam a eficiência de ferramentas de gestão estratégica em importantes cidades como São Paulo, por exemplo, que possibilitam a redução de tempo e assertividade nas tomadas de decisões. A palavra é gestão. A gestão tem que funcionar de forma proativa, possibilitando disseminar a informação tanto interna quanto externamente, com a responsabilidade e transparência requerida pelos órgãos controladores e pelo cidadão. Isso agiliza a resolução de problemas e traz resultados de forma rápida e eficaz, consequentemente, melhorando o ponto de vista da opinião pública. É uma ferramenta que transforma a cidade. Ela auxilia na criação do plano plurianual e da lei orçamentária anual, no acompanhamento de controle de indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, no monitoramento de obras e projetos da cidade, no controle interno e muito mais. Um sistema de gestão desse nível permite sintetizar informações institucionais por meio de salas de gestão, disponibilizando portais como
IBGE, Siconv, MEC, Bolsa Família, SUS, IDEB e CAGED, transformando dados em informações úteis, fazendo análises históricas, projeções, simulações de cenários e tudo isso de forma rápida e simples. Torna possível a integração entre os diversos sistemas públicos existentes, extraindo dados de fontes de informação de forma automática, garantindo a confiabilidade e a unificação das informações. Ele torna a experiência do usuário extremamente simples, reduzindo substancialmente a necessidade de interação com a ferramenta. É possível definir os perfis dos usuários, controlando o nível de acesso, assim garantindo a segurança e a confidencialidade das informações. Esse tipo de controle é indispensável para os gestores públicos que precisam estar à frente do seu tempo, com as informações corretas, nas horas certas e de forma precisa. Tudo o que você precisa saber bem aí, na sua mão. Esse é um videozinho rápido, nós conhecemos lá com muito mais detalhamento em São Paulo essa ferramenta. Por exemplo, lá eles conseguem cadastrar todo o orçamento, por exemplo, todas as obras previstas no orçamento e as etapas delas e acompanhar a execução das obras individualmente, que você consegue abrir e ver exatamente todos os passos e ver a razão, se alguma obra está atrasada, por que ela está atrasada, num painel de indicadores desses. Eles cadastram várias coisas, é de uma versatilidade enorme. Lógico que nós teremos que aprender aos poucos a usar isso. Mas só os indicadores de gestão que estão disponíveis ali, inclusive com indicações preditivas. O que quer dizer? Tendência, né? A prefeitura pode estar agora com o índice de pessoal dentro do limite, mas mantido o atual nível de gasto e os reajustes que foram concedidos e o comportamento de receita, é possível, a gente vai ter a informação indicando que em alguns meses a tendência é que ela estoure o limite. Então, os vereadores poderão acompanhar isso, o prefeito pode acompanhar isso, lógico, e tomar as ações preventivamente para que aquela tendência não se confirme. Certo? Então, isso será possível. Outros grandes benefícios que isso pode gerar. Como eu falei agora há pouco, nós estamos gastando fortunas na atividade e-mail e nós não estamos conseguindo trazer ferramentas que de fato mudem a vida das prefeituras e dos municípios, no sentido de oferecer ferramentas de gestão. Um dos principais motivos para que isso aconteça é a absoluta falta de padrão nos dados que nós temos hoje. Porque cada empresa de informática fornece sistemas com padrões diferentes, cada prefeitura alimenta, por exemplo, seus códigos-fonte, várias informações diferentes, por codificações diferentes, e dentro do nosso modelo, todos vão necessariamente seguir o mesmo padrão. Existindo esse padrão, haverá então a grande possibilidade, e vai ser economicamente interessante, para as empresas de tecnologia, as novas, que o pessoal chama de startup, as pequenas empresas, de produzir ferramentas num custo mais baixo, que atendam uma gama muito grande de municípios. Por que isso será possível? Porque nós teremos padrão, que é a dificuldade de se gerar o aplicativo, é ter padrão. Porque se você não tem padrão, um aplicativo que você desenvolve, ele só serve para aquela base de dados com aquela codificação. Você vai botar em outra base de dados com codificação diferente, tudo tem que ser readequado. Isso eleva expressivamente o custo. Isso vai possibilitar, então, a criação de novas plataformas, técnicas individuais, gerar diversos novos serviços eletrônicos, facilitar o atendimento ao cidadão e às empresas. E a partir, então, de uma base de dados única, que fica nas mãos do gestor, e aqui, o senhor que me perguntou quanto à segurança, nós precisamos deixar bem claro o seguinte: ninguém aqui é louco. Certo? Nós somos muito bem ajuizados. Lá no Tribunal de Contas, pelo menos a gente acha que é. Né? É o nosso conceito de nós mesmos. Pode ser que vocês achem um pouco diferente. Mas é o seguinte: o que nós estamos propondo é com um nível de segurança equivalente ao do sistema bancário. E um detalhe: meu Deus, e os dados não estão mais no município, nós não somos mais donos? Não, vocês continuam donos, vocês só vão armazenar num lugar diferente. Ao invés de ser na máquina da prefeitura, continua lá.
Vai acabar, inclusive, com essa história que acontece hoje em dia, como nós temos conhecimento, de município que fez a licitação, uma empresa nova ganhou a licitação, a antiga ficou se negando de fornecer os dados que são da prefeitura, porque está no sistema dela. Isso é o fim da picada. Certo? É o fim da picada. Acabou. Os dados são da prefeitura. Nós ficaremos, como gestores do programa, como guardiões deles. E faremos a leitura que dentro das nossas atribuições. Mas os dados são do município e estarão à disposição dele sempre. Detalhe, o que é que nos justifica mudar para esse modelo, além daquela pesquisa que eu já apresentei para vocês atualmente? Primeira coisa, vocês têm ideia quanto é que custa o modelo atual, quanto é que os municípios pagam para o mercado? Nós temos um levantamento aqui com base no nosso esfinge. Quanto é que custa? Os municípios e as câmaras pagaram para as empresas de mercado, no ano de 2014, 65 milhões de reais. Em 2015, 75. 85 milhões em 2016. Nós não deu tempo de fechar o de 2017, mas até semana que vem eu vou conseguir fechar, porque já estou com todas as remessas lá finalizadas. Mas a nossa expectativa é que para esse ano, o custo com a alocação de sistemas com o mercado esteja na casa de 100 milhões de reais. É o que os municípios, prefeituras e câmaras desembolsam. 100 milhões de reais. Dados oficiais, constantes do esfinge. Quem quiser confirmar, nós mostramos. Não estão inclusos nesses gastos. Isso aqui é simplesmente o que se paga para as empresas de informática. Os gastos com a infraestrutura, ou seja, os servidores, os equipamentos que a prefeitura mantém, a rede, as pessoas que trabalham na remessa do esfinge, o tempo que consome as pessoas enviando o esfinge, storage, data center, é toda a infraestrutura necessária para que os sistemas rodem nas prefeituras. Não está incluso aí despesas extras que pelo nosso modelo caem substantivamente. Vantagens financeiras. Nós não temos uma cotação de preços oficial, nem uma estimativa de custos definitiva. E existem alguns custos que eu não vou abordar aqui, mas que serão analisados ao longo dos próximos meses, do quanto seria necessário para implantar esse modelo. Mas a nossa estimativa leva a crer o seguinte, que para oferecer aos municípios o seguinte, o acesso ao sistema único, certo? Portal de transparência unificado estadual. O portal de acesso incluiria, então, o CIGEF, o SIG-RH, o ATF e o portal de transparência. 109 módulos de gestão financeira, contábil, vamos incluir licitações, obras também serão incluídas ali, aquilo que hoje na remessa dos fins a gente chama de compras e obras, vai estar tudo incluído ali. Recursos humanos, fiscal, tributário. 200 indicadores de gestão automatizados em tempo real, inicialmente 200 indicadores, com o céu é o limite disso. 2.500 relatórios de gestão de dados consolidados em tempo real. É possível tirar 2.500 relatórios diferentes. Um data center, é onde vai ficar armazenado isso tudo. Um data warehouse, é onde vai rodar a inteligência artificial que vai ler simultaneamente tudo que é alimentado. Estrutura completa de suporte. Aquelas pessoas das 7 às 7 dando suporte aos sistemas. O custo previsto, a estimativa nossa de custo mensal para cada município é entre 30 e 40 centavos por habitante. E esse entre 30 e 40 centavos por habitante inclui a prefeitura e a Câmara dentro desse custo. Se nós considerarmos a média, 35 centavos por habitante. Município de pouco mais de 1.000 habitantes vai ser aproximadamente R$ 350 por mês.
Duvido a Câmara que paga isso. Certo? Por essa estimativa, o custo, né, 3 vezes 6, 18, dá 20 milhões de reais ano. Aproximadamente, nós calculamos que seria o custo anual para o suporte disso, para manter esse modelo, seria de aproximadamente 30% do que os municípios pagam hoje. Então, tudo isso por 1/3 do preço. Além disso, nós temos alguns resultados esperados, outros benefícios indiretos. Se nós conseguimos com isso, o orçamento dos municípios de 2018 é na casa de 23, 24 bi, consolidado deles. Se com, por exemplo, um equacionamento da folha, um enxugamento da folha, em virtude da implantação desse sistema, nos resultar um ganho de 2% no primeiro ano para os municípios, nós teremos 180 milhões de ganho. Melhorar os gastos, se nós conseguirmos reduzir os gastos, teremos uma racionalidade nos gastos da ordem de 3%, 690 milhões. E se nós conseguirmos melhorar a arrecadação com o sistema ATF, que cruza inclusive movimento de cartão de crédito, com o movimento de cartão de crédito, por exemplo, se alguém sonega lá no município, mas paga com cartão, recebe com cartão de crédito, você consegue saber o quanto ele vendeu aquele prestador de serviço e pelo menos pelo movimento do cartão de crédito você vai conseguir fazer com que ele contribua com os cofres municipais. Além de, na eventualidade de se reverter aquela ação, aquela liminar lá no Supremo que suspendeu a eficácia daquela lei que trazia a tributação para os municípios, você vai saber exatamente qual é o movimento de cartão de crédito do seu município. É possível saber. Tá? Se nós conseguirmos isso, nós temos uma possibilidade de, só no primeiro ano, ter um ganho, economia da ordem de R$1 bilhão. Qual é o cronograma para implantar isso? Se nós, vamos supor que desse tudo certo, está tudo pronto, nós começássemos hoje, nós teríamos que fazer o seguinte: primeiro, fazer a ativação desse sistema, definir onde é o servidor que ele será instalado e instalar esses programas lá. Depois da ativação, que isso levaria 2 meses. Lá no 9º mês, nós levaríamos até o 9º mês para fazer a adequação. Eles são sistemas utilizados por Estado. Então, entre o segundo, do primeiro até o 9º, além de ativá-lo, instalar e deixar rodando, nós temos que transformá-lo para municípios, adequá-lo. Eles são sistemas que trabalham para a área pública, mas trabalham para o Estado. Então, nós temos que adequá-lo ao município. 7 meses para fazer isso. A partir do 9º mês, começa a implantação nos municípios. Gradativamente, não é todo mundo de uma vez só. Nós temos que estudar um cronograma, nós temos uma proposta interna nossa lá que nós temos que validar com os municípios. A partir dali, gradativamente, nós faríamos, se uma vez tendo adesão e aprovado esse projeto, a implantação que, entre o início e o ingresso do último município no sistema, nós estamos estimando 5 anos. 5 anos, para que nós não temos condições de trazer todos simultaneamente, que o custo, a capacidade técnica de fazer a migração de dados dos sistemas atuais, de fazer toda a adequação município a município, demanda muita gente que seria quase impossível de fazer todo mundo junto, ou num prazo curto. Então, nós teríamos que seguir uma agenda. Além disso, existem atualmente os contratos vigentes com as empresas. Isso tem que ser respeitado. Então, teria que haver uma previsão, um agendamento dos municípios para que isso possa se concretizar sem quebra contratual. Certo? Além disso, né, todo esse processo, ele prevê, então, a ativação, a adequação, a implantação, que é fazer, então, cada município trabalhar nesse sistema. Após isso, nós teremos parece simples, mas não é, a sustentação, ou seja, manter isso funcionando,
e a evolução deles, que nós não podemos parar do tempo, a exemplo do que aconteceu conosco. Nós temos que, esses sistemas são de ponta, e nós temos que mantê-los como sistemas de ponta, certo? Nós temos que fazer rodar e torná-los sempre sistemas de última geração. Eles têm sempre que se adequar às novidades do mercado, permanentemente. O que é que nós esperamos com isso? Padronização entre os jurisdicionados, ou seja, que Abdon Batista, Azorteia, todo mundo esteja trabalhando no mesmo padrão, que nós consigamos fazer a mesma leitura e ter a mesma análise de todos da mesma forma, base de dados estruturadas para acesso em tempo real, uso de diversas tecnologias analíticas de ponta. Em cima disso tudo, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, está mais focado naquilo que vai refletir na vida de vocês. O que vai refletir na nossa vida internamente no Tribunal de Contas, eu costumo dizer, isso aqui é a base do prédio. O prédio mesmo vai daqui para cima, que é o que nós vamos fazer lá. Isso que vai mudar a vida de nós todos. Uma parte desse prédio é aqueles indicadores que vocês terão acesso e o prefeito terá acesso. Informações gerenciais automatizadas em tempo real, melhoria na gestão dos jurisdicionados, diminuição de custos e desperdícios, aumento na arrecadação. Será, sem dúvida alguma, uma imensa revolução na forma de relacionamento entre o Tribunal de Contas e seus jurisdicionados e sem dúvida alguma, uma inovação expressiva na gestão e na administração dos 295 municípios do estado de Santa Catarina. É isso que nós pretendemos e que, honestamente, nós torcemos muito e acreditamos, acima de tudo, que isso é possível. Porque nós já conversamos com pessoas muito sérias de mercado, pessoas muito sérias da administração pública, principalmente as que desenvolveram esses sistemas, e nós temos certeza absoluta que é possível. E nós temos certeza absoluta que se há um estado da federação em que isso é possível, é no nosso. Não temos dúvida disso. A menor dúvida nós não temos. É trabalhoso? Extremamente trabalhoso. É um desafio? Sem dúvida alguma. Volta e meia eu me pergunto como é que eu fui entrar nessa. Porque é um desafio muito grande, mas que a gente acredita, né? E nós temos convicção que isso é possível. Extremamente trabalhoso, sim. Quais serão os passos seguintes? Pois é, Moisés, e agora? A gente começa a implantar quando? A partir nós ainda temos que fazer a apresentação para as prefeituras que na semana que vem, e na sequência, a partir do dia 8, no dia 8, então nós vamos anunciar ali, até para a questão que nós estamos discutindo alguns detalhes no prosseguimento, no passo seguinte. No dia 8, na apresentação da FECAM, nós vamos anunciar os passos seguintes e dizer exatamente como nós vamos avançar, certo? Fiquem tranquilos, ninguém precisa sair correndo, desfazendo contrato com a empresa que está fornecendo sistemas para vocês. Nós precisamos ainda discutir com os municípios, submeter esses programas para que eles validem, sinalizem efetivamente se esses programas que nós elegemos atendem às necessidades. Depois verificarmos o quanto isso custa, de fato, final, porque nós temos uma estimativa, nós precisamos perguntar para o mercado o quanto isso custa. E esse programa, fique bem claro, ele não será sustentado, ou seja, nós estamos recebendo programas que foram desenvolvidos e estão prontos, que nós vamos adequar para os municípios, mas para essa adequação, para mantê-los funcionando, para mantê-los evoluindo, isso será licitado. São empresas de mercado que vão desenvolver. Para a tranquilidade de vocês, não é a nossa equipe lá que cuida do esfinge, tá certo? É outro pessoal. Para mexer nesses programas precisa de um elevado nível de certificação. Não são programas simples, até porque tem que ter uma robustez muito grande para conseguir tanta gente trabalhando nesse sistema simultaneamente. Portanto, eles serão mantidos e atualizados por empresas de mercado com qualificação suficiente para isso, sob a supervisão, sob o guarda-chuva do Tribunal de Contas do Estado,
que discutirá cada etapa e cada evolução com os jurisdicionados. Não há pegadinha, não há novidade, tudo muito claro, tá certo? Então não se preocupem quanto à qualidade do serviço, nós temos convicção que uma vez que a gente avance, que isso for aprovado, vocês receberão serviços de primeira linha. Não pensem nesse sistema com a qualidade do que nós oferecemos hoje. É uma ruptura total, tá certo? Não tenho dúvida disso. Porque se fosse desse jeito, eu não estaria aqui falando para vocês. Nem eu, nem o meu chefe, nem o assessor da presidência. Nenhum de nós estaria aqui, porque nós temos juízo suficiente para não submeter uma questão que é segurança de continuidade das ações do Estado, porque o município pertence ao Estado brasileiro, ao Estado de Santa Catarina, a qualquer coisa que tivesse qualquer ameaça de descontinuidade, ou de parar do nada, ou de não dar certo. Tá certo? Isso é uma questão, é coisa muito séria o que a gente está apresentando para vocês aqui. Dito isto, acredito que falei tudo que devia. Tá certo? Esgotei meu tempo, atrasei um pouco para começar, atrasei um pouco para terminar, mas estou dentro de 1 hora. Obrigado. Obrigado, Moisés, pela palestra, também a garantia também que nós tenhamos um sistema eficiente. Vamos abrir 5 minutinhos para perguntas, dúvidas, e depois um cafezinho, esticar as pernas lá para que nós vamos para a segunda mesa depois, e também as moções final da tarde. 5 minutinhos, perguntas, dúvidas. Microfone fica aqui. Não? Então, obrigado mais uma vez ao Tribunal de Contas. Moisés, leva o abraço e a parceria da UVESC por mais esta palestra. E vamos para o intervalo e 10 minutinhos estaremos de volta.